edição do UrbanView e hoje de uma forma diferente, inaugurando o mês especial Connect Smart Cities, evento que acontece entre os dias 3 e 5 de agosto aqui em São Paulo. A cada edição do mês de julho nós vamos receber um convidado especial para falar sobre o desenvolvimento das cidades e sobre as ferramentas para torná-las mais inteligentes e conectadas. Para dar o pontapé inicial, aqui ao meu lado, Saulo Nunes, diretor de incorporação da Odebrecht Realizações Imobiliárias, que vai falar sobre o desenvolvimento urbano das cidades e também metrópoles, como São Paulo. Bem-vindo, Saulo. Prazer ter você aqui com a gente. Prazer é nosso estar aqui de novo com vocês, Sandra. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, né? Você já esteve com a gente em 2012, é isso? Estivemos em 2012, Estivemos falando sobre o nosso empreendimento, o Parque da Cidade. Muito bem. Bom, lembrando que você pode participar com a gente mandando e-mails e comentários no e-mail contato urbansystems.com.br. Outra forma de você participar é por meio da nossa enquete do dia que você volta lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. A pergunta de hoje: na sua opinião, as cidades brasileiras estão se estruturando para o futuro? Primeira opção, sim, as cidades brasileiras estão se desenvolvendo para obter um futuro próspero. Segunda opção, talvez, pois a maioria delas ainda não tem projetos de desenvolvimento a longo prazo. Ou terceira opção, não, as cidades do Brasil não têm planos estratégicos para o futuro. Vote que no final do programa a gente traz a porcentagem, esse resultado para você, e o Saulo vai comentar um pouquinho desse resultado com a gente. Saulo, para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você contasse um pouquinho a sua visão e a visão da Odebrecht também com relação ao conceito de cidades inteligentes e conectadas. Olha, Sandra, para a gente é fundamental a gente ter realmente o conceito dessas cidades que estão conectadas. Quer dizer, até pelo meio onde a gente vive, né? Quer dizer, a evolução tecnológica que a gente vem sofrendo, principalmente nos últimos anos, eu acho que isso faz com que seja uma coisa essencial, ou seja, você transferir isso para o desenvolvimento imobiliário e, por consequência, o desenvolvimento de regiões e de cidades, isso é fundamental. Eu acho que isso é preponderante, inclusive. Agora, ainda para a gente definir, as cidades, elas precisam ser inteligentes, nesse caso, do conceito que a gente está discutindo, para quem? São para as pessoas, são para as empresas? Eu acho que para todo mundo, porque quando a gente fala de inteligência, a gente está querendo fazer uma ligação com a questão da tecnologia. Se a gente acompanhar em outros setores, quer dizer, a gente vê de forma excepcional a questão do crescimento, por exemplo, de compras, de clientes fazer compras pela internet. Quer dizer, isso vem crescendo exponencialmente, chega a ter crescimentos maiores do que em países como o americano ou o europeu. Mas quando a gente faz o desenvolvimento imobiliário, a gente também traz isso e tenta acoplar isso aos nossos desenvolvimentos. Então, quando a gente faz e planeja um empreendimento imobiliário, é importante que exista alguma conexão com essa questão do desenvolvimento tecnológico. O Parque da Cidade, por exemplo, ele traz uma série de atributos, onde a gente, de certa forma, usufruiu muito bem da questão da tecnologia, né? Um dos exemplos é que a gente se propôs a fazer o empreendimento mais sustentável da América Latina, e se a gente não tivesse um modelo de comunicação que fizesse com que todos os usuários, e incluindo os usuários externos, não só as pessoas que estão ali locadas, soubessem do resultado de todos os nossos trabalhos com relação à questão de reciclagem, economia de energia, economia de água. Se a gente não fizesse com que eles soubessem disso, o resultado seria inócuo. Ou seja, o sistema de informação e usando a tecnologia para isso é parte fundamental para que exatamente isso dê certo e que o resultado seja produtivo e seja positivo. Sem dúvida, eu conheci o Parque da Cidade, é um projeto realmente extremamente interessante. E nós vamos conversar dele daqui a pouquinho aqui no UrbanView. Agora, Saulo, mais da metade da humanidade vive em grandes centros urbanos. Na sua opinião, as cidades brasileiras elas têm potencial para se tornarem inteligentes e conectadas em um futuro próximo? Eu acho que vai ser uma condição sine qua non. Realmente existe uma migração muito grande, existe uma perspectiva de muita gente sair ainda do campo para vir para as cidades, por uma questão lógica.
E as cidades vão ter que estar preparadas para receber essas pessoas. Quer dizer, isso vem aumentando progressivamente e a gente tem visto o crescimento das cidades. Por outro lado, as cidades têm que se preparar criando infraestrutura para que justamente essas pessoas possam ter o conforto, né, de uma vida normal, onde não se precise demorar 3 horas para chegar no trabalho e mais 3 para sair do trabalho. Quer dizer, a gente está falando de mobilidade urbana, a gente está falando de outros métodos onde a gente possa se transportar, muitas vezes evitar o deslocamento, que eu acho que a gente pode, aí no nascedouro do projeto, a gente pode fazer com que isso aconteça, ou seja, evitar o deslocamento. Esse é um dos exemplos que a gente usa quando a gente desenvolve um empreendimento de uso misto, né? Quando você tem o residencial acoplado ao comercial e você tem um outro equipamento que seja um shopping ou um mall que atrelha serviços. Então isso tudo faz com que diminua a questão do deslocamento, que é o grande vilão em termos de emissões e etc. Eu acho que, em termos de tempo também, qualidade de vida, né? Quer dizer, a gente poder não precisar do carro, eu acho que é fundamental. Quer dizer, esses são os itens que nós precisamos estar atentos para, no futuro, termos uma cidade mais inteligente. Eu acho que esse é o segredo. Eu acho que esse é o segredo. E de quem é a maior parte dessa responsabilidade? Quer dizer, é o governo, são as empresas privadas? Está sendo feito alguma coisa nesse sentido? Eu acredito que sim. A Odebrecht é um exemplo que sim. Eu acho que cada um tem um papel nesse cenário, né? O governo tem o papel dele, cada prefeitura, cada governo tem um papel fundamental nesse aspecto, mas a gente também não pode se esquivar do nosso papel. A gente, como desenvolvedor do mercado imobiliário, tem que considerar isso com bastante relevância e tem que tirar proveito disso. Então, fazer um desenvolvimento de um empreendimento de qualquer escala que seja, desde uma pequena escala até um grande, a gente se preocupar já é uma grande coisa em saber como que a gente poderia viabilizar ou melhorar essa situação. Então, eu acho que o papel é de todo mundo, a responsabilidade é de todo mundo para que justamente a gente tenha cidades melhores construídas, melhores desenvolvidas e melhores usufruídas no futuro. É verdade, Saulo. E a importância da inovação urbana nesse contexto das cidades inteligentes? Antes do programa começar, nós estávamos justamente conversando sobre isso, né? O quão importante e o quão intrínseco essas duas questões são. Como é que vocês enxergam isso? A inovação? A inovação urbana no contexto das cidades inteligentes. Inovação, como o próprio nome diz, quer dizer, eu acho que a gente tem uma obrigação de trazer o que é novo e tem que se reinventar e trazer coisas, enfim, realmente diferentes daquilo que a gente está acostumado a fazer para poder fazer melhor. Então, voltando um pouco para o Parque da Cidade, a gente usou, por exemplo, a gente vai gerar em torno de 10 mil quilos de resíduo por dia lá no empreendimento. Isso, a gente tem 10 edificações, o empreendimento é grande, 10 mil quilos de resíduo por dia é uma mini cidade. Então, o que a gente fez? A gente fez uma central de gerenciamento de resíduos. Estudamos qual a maneira que a gente podia, vamos dizer assim, aproveitar esse resíduo. E chegamos à conclusão de que a gente deveria fracionar o resíduo em 3 partes. O reciclável, o orgânico e o comum. Se eu fizer isso quando estiver implantado, que é o que vai ser feito, se eu tiver não, é o que vai ser feito, eu vou dispor apenas 50% do resíduo que for gerado no empreendimento, eu vou dispor para os aterros sanitários. Os outros 50% eu vou reaproveitar. Eu vou direcionar para cooperativas para que a gente possa usufruir dos recicláveis e possa ser um reaproveitamento, e os orgânicos também, que vão dar um fim para eventualmente fazer material, adubos e etc., que você pode usar esse tipo de resíduo. Não bastasse esse tipo de planejamento, que eu acho que a gente tem que estar atento em todo momento, a gente atrelou ali, aí sim, falando da tecnologia, um sistema de recolhimento a vácuo. Essa é a inovação no Brasil, onde a gente o cliente ele vai poder dispor do saquinho de lixo dele, tanto o orgânico como o reciclável, como o comum, no próprio andar dele. Então ele vai ter os receptores, esse resíduo ele vai ser conduzido à central de resíduos, acumulado lá, e quando os containers que lá estiverem e forem preenchidos, aí sim a gente destaca um caminhão para que esse caminhão vá dispor esse resíduo no local.
tanto orgânico como reciclável como comum. Quais são as vantagens? Primeiro, eu evito o manuseio desse resíduo através do ser humano, ou seja, eu tenho uma disposição onde a pessoa só precisa colocar o saco no andar dela e dali em diante vai através de tubulações metálicas. Segundo, eu consigo fomentar ou, vamos dizer assim, melhorar a condição de as pessoas poderem segregar o resíduo. Se eu entrego uma coisa que seja de um grau tecnológico bacana, as pessoas naturalmente vão respeitar mais e vão se sentir incentivadas para poder fracionar. E num terceiro momento, eu estou tirando o caminhão da rua, porque os caminhões não vão passar lá todos os dias para tirar resíduo do parque da cidade. Eles vão passar na medida que cada container estiver cheio e ele vai ser direcionado para cada um das três frações que a gente tem. Então, eu acho que aplicar a tecnologia em empreendimentos imobiliários faz parte do desenvolvimento das cidades e ajuda aquela coisa do nosso papel. Esse é o nosso papel aqui, fazer com que cada projeto traga alguma coisa de novo e possa ajudar no desenvolvimento da cidade. Sem dúvida. Então, a inovação é, sim, parte fundamental no processo de modernização das cidades, né, Saulo? Sem sombra de dúvida. E como o Saulo disse, a inovação, sim, está presente no segmento imobiliário. Como é que vocês utilizam, pensando nos futuros empreendimentos, Saulo, a inovação? Faz parte da Odebrecht Realizações Imobiliárias. A gente é sustentado por um tripé, onde todos os nossos projetos têm que ter diferenciação, sustentabilidade, e a gente tem que trazer a questão da inovação também. Então, é claro que depende da escala do empreendimento. Se eu tenho um empreendimento como o Parque da Cidade, ele de certa forma ele suporta maiores investimentos para, vamos dizer assim, que a gente possa fazer para melhorar isso, incrementar e fazer isso do mais completo possível. Mas eu acho que qualquer empreendimento ele consegue ter algum tipo de preocupação e esse direcionamento na tentativa de no fim das contas, ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, uma vida onde a gente possa correr menos e conviver mais. Eu acho que esse é o segredo de tudo. Então, a Odebrecht é o sonho de consumo, né? Quer dizer, principalmente, um dos nossos aqui, um dos itens que a gente mais deseja aqui em São Paulo é a questão da mobilidade, é o trânsito, né? No Parque da Cidade, por exemplo, a gente vai entregar com alguns sistemas alternativos para que as pessoas possam deixar o carro em casa. Então, por exemplo, lá no empreendimento a gente deixou 30 vagas do empreendimento disponíveis para que uma empresa possa alugar essas 30 vagas e dispor do automóvel para o cliente para que ele seja alocado por hora. Então, não é normal, você aluga o carro por dia. Então, se você precisa do carro durante o dia, um período do dia, você vai sem carro, você não precisa do carro. Você depois aluga o carro, usa o carro e devolve o carro no mesmo lugar. A outra coisa é o carpooling, né? É o incentivo da carona, né? Então a gente, através de um sistema de comunicação que é como se fosse uma grande intranet que a gente tem no empreendimento, as pessoas se cadastram e falam, olha, eu moro em tal bairro e eu tenho um carro assim, assim, assado. Então eles podem fazer o rodízio de carro, que a gente chama de carpooling. Todo o empreendimento é um incentivo total ao ciclista. Ou seja, com todo esse movimento que a gente está vendo, principalmente dessa prefeitura, incentivando a questão do uso da bicicleta como um transporte alternativo, isso coaduna muito com o Parque da Cidade. Olha que o Parque da Cidade foi aprovado em 2012. Então, e eu acho isso muito bacana, a gente já poder entregar essa estrutura para o usuário, ou seja, todos os prédios, todas as nossas edificações terão vestiário masculino, feminino e bicicletário. Isso para o público interno. E para o público externo, nós estamos pensando em fazer uma parceria com o Bradesco, Itaú, para trazer o bike sharing também para ter alguns pontos ali no Parque da Cidade. Então eu acho que o composto é que é bacana, é você trazer alternativas para as pessoas realmente deixarem o carro em casa. Além de a gente ter, vamos dizer assim, uma posição privilegiada, ou seja, a Estação Morumbi, que hoje é a estação, na realidade é a estação de trem e que vai acoplar com a estação do metrô linha 17 Ouro, fica a 200, 300 metros do nosso empreendimento. Então, transporte de massa, de qualidade, e aí então que a gente entende que realmente no Parque da Cidade o usuário ele vai pegar o carro realmente se precisar, mas ele vai ter todas as condições de usar o transporte alternativo.
Esse é um bom exemplo da tecnologia auxiliando no planejamento urbano de uma cidade? Todo tipo de ajuda da tecnologia, ela traz retornos positivos, né? A gente falou um pouquinho da mobilidade, mas eu posso dar um exemplo para você. O nosso programa do Parque da Cidade, em termos de economia do recurso hídrico, que aliás é uma coincidência, foi uma preocupação nossa desde a concepção do projeto, mas vamos dizer assim, vai de encontro justamente com a época que nós estamos vivendo agora, vivendo no ano passado e vamos viver ainda um período que é a escassez de água. Todo o programa vai fazer com que, quando todo o empreendimento estiver instalado, estiver pronto, a gente vai economizar 50% da água do que demandaria um empreendimento se nada tivesse feito. Então existe, por exemplo, nos prédios corporativos, o sistema de esgotamento do vaso sanitário é o esgotamento a vácuo, sistema de avião. Nesse caso, e é associado ao mictório seco, no banheiro masculino, lógico, a gente vai trazer aí uma economia em torno de 70% da água do que usaria em bacias normais. Toda a água que condensa do ar-condicionado dos prédios corporativos vai cair justamente em um lago artificial, assim como os espelhos d'água que nós temos no térreo, para que essa água possa ser reaproveitada. Aonde? Na irrigação de todo o nosso parque, que também é uma novidade, ou seja, o empreendimento ele tem praticamente 62 mil metros aberto, ele é privado, mas ele é aberto à população. Vai ser um grande parque que aquela região vai ganhar. E, além disso, quando você falou de tecnologia, a gente tem uma estação meteorológica dentro do site que capta os sinais do meio ambiente, ele compila todos os dados e informa para a gente, olha, você tem que irrigar hoje 3 milímetros de água. Então, a pessoa que cuida do jardim pode programar, fecha a porta, vai embora e o sistema entra automaticamente, porque todos os pontos, todos os sprinklers, eles são automatizados. E aí, geralmente você irriga à noite, que é o período melhor para se irrigar, não precisa que o funcionário esteja ali manipulando e, ao mesmo tempo, você ganha um desconto na tarifa de energia por conta das concessionárias de você usar energia fora do horário de pico. Extremamente interessante. Agora, você tocou no tema sociedade, Saulo, e um dos grandes desafios no desenvolvimento das cidades é fazer com que a população tenha acesso e participe de alguma forma, seja ativamente ou na tomada de decisões, ou até conhecendo um pouquinho mais do projeto. Na sua opinião, qual o caminho que deve ser feito para que essa equação seja concluída e dê resultados? A gente sabe que a parte da inovação ela também demora um certo tempo para ser absorvida pelas pessoas, para que as pessoas utilizem essa inovação de forma assertiva. Como é que vocês da Odebrecht veem essa questão? A gente entende que a sociedade e o entorno, ele faz parte, e é uma parte super importante, talvez seja o nosso primeiro cliente, né? Ou seja, quando você vai fazer um desenvolvimento imobiliário e começar a construção, aquelas pessoas que estão ali no entorno, que vivem ali, elas vão ter uma diferença com a dinâmica daquele espaço, daquela região. Então a gente trata isso com muito respeito, na realidade. O que a gente faz nesse empreendimento, por exemplo, eu tenho uma assistente social dedicada ao Parque da Cidade, para que atenda às demandas que eventualmente possa escapar do nosso controle e possa conviver, vamos dizer assim, com os nossos vizinhos. Quando a gente chegou ali, a gente fez um diagnóstico social, a gente procurou entender quem era a população que vivia no nosso entorno, descobrimos que tinha pessoas, a maioria das pessoas eram pessoas de idade, e aí a gente procurou associar ao longo da construção alguns programas que viessem a beneficiar essas pessoas também, como se fosse uma contrapartida por toda aquela mudança de dinâmica que a gente está oferecendo ali naquele local. Então a gente tem alguns programas pontuais. Essa assistente social, a Adriana, ela é dedicada ao Parque da Cidade e ela promove alguns eventos. Por exemplo, inclusão digital para idoso. Na Odebrecht, no grupo Odebrecht, já existe um programa que chama Caia na Rede, onde faz com que os funcionários eles tenham um incentivo para poder, fora do horário, eles consigam ter aulas de computador e poder, então, ser inserido nesse meio digital. A gente aproveitou isso
e fez um programa também fora do horário e estendeu isso à nossa vizinhança. E é um sucesso, já está na 4ª turma e as pessoas adoram, porque às vezes não tem a condição de, ou até a disposição de alguém que ofereça, explicar e dar aula, e ele tem esse conforto lá. Além disso, tem outros trabalhos também voltados para essa população, a pessoa de mais idade, que possa trazer um entretenimento, que é o Mosaico no Parque, por exemplo, né? Um programa que a gente promoveu também na região, que aí é mais de entretenimento. As pessoas se cadastram e conseguem fazer aulas de mosaico num período lá, aí tem um instrutor e tal. Então a gente tenta, de certa forma, mais uma vez, ouvir e, de certa forma, participar bastante com a população no entorno. Bom, agora a gente falando um pouquinho do desenvolvimento do centro da cidade. Como é que você vê essa questão do desenvolvimento do centro de São Paulo? Na sua opinião, qual é a forma mais correta de desenvolvimento? Tem alguns projetos aí, inclusive da prefeitura, né? Tem as EIs e tal. Como é que você, em nome da Odebrecht, vê essa questão de desenvolvimento do centro? Olha, eu torço muito para o desenvolvimento do centro da cidade e que, para mim, eu acho que se tiver... E está acontecendo alguns movimentos nisso que eu vou falar, que é trazer a moradia para o centro da cidade. O centro da cidade está irrigado em termos de transporte, você tem condições, mas você não tem gente morando. Então, isso, de certa forma, não traz a segurança à noite, e a noite é ocupada por pessoas que não deveriam estar lá. Às vezes ocupada por drogados, prostituição e etc. Então, eu delego isso à questão da moradia. Se a gente tivesse um programa, ou no dia que tiver um programa que realmente incentive os desenvolvedores, os incorporadores a promover empreendimentos imobiliários residenciais ali naquela, inclusive com incentivos de recuperação de prédios. Os prédios são bonitos e eles são, vamos dizer assim, e você consegue fazer um retrofit e trazer essa população para realmente morar no centro. Eu acho que isso seria um ganho enorme e traria junto o que falta, eu acho, que é a questão da segurança. E a gente vê, isso não é um problema de São Paulo, a gente está vendo em todas as cidades, é um problema do crescimento urbano, onde a cidade começa ali no centro, vai se expandindo e o centro vai ficando esquecido. Então, eu acho que um trabalho de revitalização do centro, que inclui aí todos esses tipos de ação, né, eu acho que seria muito bem-vindo. Pois é, os EIs, né, que é um projeto futuro aí da prefeitura, são zonas de interesse, especiais de interesse social, chamadas EIs. Elas são voltadas, inclusive, para a população com até 3 salários mínimos. Então, vamos torcer aí para funcionar aí no centro de São Paulo. Outro ponto também, inclusive até do plano diretor, eu acho, é a questão da altura dos prédios, que fica limitada a 8 andares, no miolo dos bairros. Como é que vocês veem essa questão? Quer dizer, é importante realmente limitar essa altura? Olha, o gabarito é uma coisa, assim, o plano diretor ele traz algumas diretrizes e que de certa forma, como ele é novo, a gente vai ver o reflexo disso daqui a alguns anos. E é fundamental que se tenha um plano diretor. Então, nele se contempla algumas coisas que assim, a gente não tem como prever isso hoje. Eu imagino, eu tenho certeza que urbanistas realmente especialistas, assim, com muito mais propriedade do que eu, discutiram esse assunto e traçaram ali um plano onde regular essa questão do gabarito. Eu acho que muito importante também, não menos importante, é a questão das operações urbanas. O plano diretor é ótimo, tudo bem, está aí, planejamento para os próximos anos, bateu o martelo, bom, vamos pensar em outras coisas. Por que não desenvolver outras operações urbanas? A operação urbana, ela é uma operação onde você tem ali um limite físico, né, que é justamente para promover o desenvolvimento daquela região específica. Uhum. Né? Então, isso acaba trazendo benefício porque, de certa forma, você incentiva a iniciativa privada a fazer investimentos através da outorga do CEPAC. Esse investimento vai direto para a prefeitura para que se use determinadamente dentro daquele espaço, daquela limitação física
que está delimitada ali a operação urbana. Então, eu acho que é tão importante quanto a questão do plano diretor. Eu acho que a questão do gabarito ele passa a ter uma relevância assim um pouco menor, porque eu acho que ele de certa forma ele vai sei lá, limitar em algumas coisas, mas eu vejo de uma maneira muito mais ampla. Como é que vai ser desenvolvido outros assuntos, por exemplo, todos esses corredores, né, com incentivo da construção dos corredores? Como é um plano diretor novo, a gente vai poder ver o reflexo disso lá na frente. A gente pode vislumbrar algumas coisas, mas de certa forma, eu acho que o resultado a gente vai ter com o passar dos anos. Um exemplo de operação urbana consorciada é a Água Espraiada, que foi a primeira aprovada após o Estatuto da Cidade, tem como diretriz principal a revitalização da região de sua abrangência, com intervenções que incluem sistema viário, transporte coletivo, habitação social, criação de espaços públicos de lazer e esportes. Essa operação, ela pode ser considerada um vetor de desenvolvimento na cidade de São Paulo? A operação urbana Água Espraiada, na minha concepção, eu entendo que é o maior vetor de crescimento da cidade de São Paulo hoje. E ela é consorciada, e o nome é bem característico, justamente porque existe as três partes onde sempre vão ganhar. Você tem a iniciativa privada que faz o desenvolvimento imobiliário. Ela, para fazer o desenvolvimento imobiliário, ela compra os CEPACs, que paga para a prefeitura, é um investimento grande. A prefeitura, com esse dinheiro, pode promover as melhorias na região. E quem vai ganhar com isso? Aquela população que está ali. Ou seja, a gente está falando, por exemplo, quando você fala da Água Espraiada, aquela área há 20 anos atrás era fabril. Todos os terrenos que tinham ali, quer dizer, muito poucos, desculpa, todos não, mas a grande maioria eram grandes fábricas que se colocavam ali no sul da cidade e era como se fosse com perdão da palavra, um distrito industrial, porque tinha muita fábrica ali. O nosso terreno, por exemplo, era a fábrica de bicicleta da Monarch, mas tinha outro, tinha a Giroflex, tinha a Kibon, tinha outros terrenos grandes que eram fábricas. Então, quando você pega, qual é a solução para esses grandes terrenos? Nesse caso da Operação Água Espraiada, foi muito bem, por quê? Porque justamente as empresas acabaram investindo em CEPAC. Só no Parque da Cidade nós gastamos 240 milhões de reais em CEPAC. Esse dinheiro vai para a prefeitura e a prefeitura tem que fazer obras naquela região da Operação Água Espraiada. Então, por isso que a gente vê o desenvolvimento como está se dando, como está acontecendo ali naquela região. São empreendimentos de alto padrão, são empreendimentos que têm mais ou menos o mesmo nível tecnológico, voltando à tecnologia, com uma idade mais ou menos a mesma, né, que a gente vê as características do prédio, que vai virar uma excelente área ou o próximo polo comercial e financeiro da cidade de São Paulo. É o que a gente entende que vai acontecer nos próximos 5, 10 anos. Então, isso, o que tem? Só tem coisa boa. Na realidade, eu vejo o desenvolvimento da cidade partindo para esse lado, que é para a Regional Sul. Uma requalificação do espaço urbano e também a gente pode dizer que vai ter um novo perfil de ocupação? É isso, Saulo, da região? É mudado, né? Porque se a gente imagina que tinham fábricas e como eu falei para você que no diagnóstico social a gente conseguiu detectar tinha muita gente que tinha casas lá há 30, 40, 50 anos de idade. Essas pessoas estão acostumadas a viver lá e vão continuar vivendo lá. Agora, nos terrenos onde tinham as fábricas, os desenvolvedores vão acabar desenvolvendo empreendimentos que sejam comerciais, residenciais, e eu torço muito para quanto mais residencial tiver, melhor. O Parque da Cidade tem uma componente residencial e eu quero que venha mais empreendimento residencial, porque eu acho que é aí que traz segurança e outros benefícios que vêm atrelados. Pois é, essa operação urbana consorciada, Água Espraiada, você acredita que ela pode ser considerada um empreendimento referência no Brasil e até no exterior? Ela pode ser benchmark? É uma pergunta difícil. Né? Essa operação urbana não é um mérito só do Brasil, existe em outros lugares também. Esse artifício para que você faça essa operação, onde a iniciativa privada invista e traga de volta para a população uma área revitalizada, isso é natural e acontece em outros países também. Dizer que ela é a melhor ou que é um benchmark, eu acho que pelo tamanho, pela velocidade, porque se eu não me engano a Operação Urbana Água Espraiada foi de 2001, mas na realidade quando ela realmente explodiu, onde o mercado imobiliário viu ali que tinha uma possibilidade muito grande, foi no ano de 2010 mais ou menos.
E 2010 para 2015, onde nós estamos agora, nós estamos vendo uma alteração muito grande naquela região. E aí é que vem associado, vamos dizer assim, a questão das melhorias para a população. O Parque da Cidade, ele em si, ele já traz uma melhoria, porque essa foi o que a gente entendeu de que a gente traria de melhor e de benefício para o projeto, ou seja, fazer um empreendimento aberto. A gente não tem muro. A gente fez um empreendimento, nosso terreno tem 84 mil metros e eu não tenho muro. Eu só tenho muro na área residencial, porque esse eu preciso ter realmente, mas na área comercial não tem muro. Mas existem outros ganhos também. Como eu te falei, a gente fez investimento de 240 milhões em CEPAC. A prefeitura vai pegar esse dinheiro e vai investir em obras viárias para justamente desafogar o trânsito da região. Hoje, como contrapartida viária, que é uma outra responsabilidade nossa do incorporador imobiliário, existe a construção de uma ponte hoje, que é lá na Itapaiunas, onde foi uma associação de 3 empreendimentos, porque era uma ponte muito relevante, inclusive o Parque da Cidade, e ela deve ficar pronta até o meio do ano que vem, essa ponte. E tem a outra ponte, que é ali entre a Ponte Morumbi e a João Dias também, né? Que é na Ponte Laguna, na realidade na Rua Laguna. Essa a prefeitura está construindo com o recurso dos CEPACs. A Odebrecht foi responsável pela concepção e desenvolvimento do Parque da Cidade, como o Saulo está comentando aqui no programa com a gente. Conta um pouquinho do conceito desse projeto, é extremamente interessante. Eu estive na inauguração em 2012. Setembro de 2012. Setembro de 2012. E foi inspirado no conceito de cidades compactas, onde tudo está concentrado no mesmo espaço, moradia, trabalho, lazer. Como é que funciona isso? Eu achei interessante porque tem o hotel também, quer dizer, é um complexo aberto, onde as pessoas podem participar, interagir. É um espaço bem inteligente. Agora, conta um pouquinho, com a palavra, um dos idealizadores. O bacana é você usar a expressão inteligente e, nesse caso específico, sem atrelar a questão da tecnologia. Sim. Ele tem bastante tecnologia atrelada, mas nesse caso não. O que é inteligente ali? A gente tinha um terreno de 80 mil metros quadrados, 84 mil metros quadrados, e ali cabia tudo. Na realidade, a região ela tem uma vocação de prédios comerciais e corporativos, né? A cidade vem crescendo com esses grandes prédios, são as grandes lajes, para que as grandes empresas se instalem ali. O que a gente procurou fazer foi equilibrar um mix de produtos onde cada um completasse o outro, ou seja, existe uma interatividade de um produto com o outro. A gente não pode pensar só na questão econômica e dizer assim, olha, o empreendimento comercial corporativo é o que me traz maior resultado, então eu só vou fazer corporativo. Não foi isso que a gente fez. O que a gente pôs? A gente pôs 5 torres corporativas, que aí sim é o carro-chefe, são 60% do empreendimento, da capacidade que o terreno tem de ser desenvolvido, né? Do potencial do terreno, 60% em corporativo. A gente pôs uma torre de salas comerciais, é óbvio, se ali eu tenho grandes corporações, eu preciso de salas comerciais para poder suportar as grandes corporações. Além disso, se ali eu estou prevendo que vai existir entre população fixa e flutuante em torno de 65 mil pessoas por dia, é lógico que profissionais liberais também vão procurar essas salas para colocar seus consultórios, seus escritórios de arquitetura, engenharia ou até clínica de oftalmologia, enfim, porque vai ser uma mini cidade. Não é à toa que o empreendimento vendeu muito rápido, a gente lançou em setembro de 12 e a gente vendeu em menos de uma semana, 600 salas. O residencial é aquilo que eu já falei, ele tem o papel de dar vida fora do horário comercial. No horário comercial ninguém precisa se preocupar, porque o movimento vai ser absurdo, não só pelo nosso empreendimento, por tudo, porque as pessoas estão na rua, eles descem para almoçar, eles descem para interagir. O residencial ele tem o papel de dar vida fora do horário comercial, tanto depois do expediente, como principalmente aos finais de semana. E a gente colocou também um shopping, jamais com o objetivo de concorrer com os 2 grandes shoppings da cidade, que é o Morumbi e o Marketplace. Pelo contrário, é que a gente viu que existia uma demanda, com uma população que a gente ia gerar, existia uma demanda e a gente pôs um shopping ali. Aliás, o lançamento do shopping Parque da Cidade foi justamente na semana passada. E além disso, a gente também está colocando um hotel. Vai ser o primeiro Four Seasons do Brasil. Então, quando a gente pondera esse mix, como eu falei, cada um tem um papel.
E juntando isso tudo, eu acho que de certa forma é o coração do empreendimento, tem um parque que interliga todas as torres. Ou seja, no nível do térreo, todos se comunicam. Então aquela história, eu vou descer para almoçar. Você não vai descer para almoçar, você vai descer para conviver. Você pode até almoçar, mas você vai encontrar seus amigos, você vai ter praça para você conversar, você vai marcar encontro ali e você vai andar, que hoje a gente praticamente não faz, né, na cidade, e que é o que está se buscando, com todo o conforto para ciclista. Enfim, a ideia é que a gente possa fazer com que as pessoas que estejam trabalhando e vivendo ali no dia de semana possam usufruir da melhor maneira possível. E não diferente, as pessoas que não estejam morando ali possam vir nos finais de semana e usufruir de toda a estrutura do parque, que é uma estrutura completa. Isso que é interessante, quer dizer, não é um condomínio com muros altos, quer dizer, é um projeto entregue de alguma forma para a população, que a maior parte dele tem suas portas abertas, apenas a área residencial é a área fechada. Exatamente. Isso, o residencial é para questão de segurança, com questão certeza. de cultura. Nós estamos no Brasil, a gente precisa, ainda vai evoluir bastante, mas se eu não tivesse um gradil ali, eu nem vendi o residencial. Mas a gente tem que entender que isso é necessário hoje. A gente espera que no futuro, Deus quiser, muito próximo, a gente possa não precisar. Mas, nesse caso, sim, as pessoas vão poder usufruir desse parque, até porque existe um programa bastante completo no parque. Existem restaurantes no meio do parque, alguns quiosques para justamente ativar comercialmente esse espaço, né? As pessoas possam ter quiosque eu não sei ainda qual é o mix, mas pode ter um quiosque que venda doce, outro que venda revista, outro que venda sorvete, enfim. A gente fez daquilo como se fosse realmente um espaço onde as pessoas possam conviver, com praças onde as pessoas possam se encontrar. Essa é a ideia. Você citou a contrapartida que foi necessário devolver para a cidade ou para a prefeitura de alguma forma, que são duas pontes. Como é que foi a estruturação e a definição dessas contrapartidas? Como é que funcionou isso, Saulo? Na realidade, quando a gente... geralmente um desenvolvimento imobiliário, ele estando numa operação urbana, ele assume as duas coisas. Primeiro, ele compra o CEPAX, esse dinheiro ele vai para os cofres da prefeitura e a prefeitura determina como vai fazer as obras de infraestrutura para a melhoria da região. Num segundo momento, a gente também tem uma obrigação de bancar ou de patrocinar algumas obras viárias para atenuar a questão do trânsito. Ou seja, é uma coisa meio lógica, a partir do momento que você põe gente ali, você possa fazer obras para justamente fazer o trânsito fluir. Nesse caso, a nossa ingerência na determinação dessas obras é zero, a gente não decide isso, quem decide isso é a prefeitura. Até porque ela tem que olhar sobre um espectro maior e decidir aquele tipo de melhoria viária, onde a gente é responsável pela construção, ele não pode ser boa para o meu projeto, ele tem que ser bom para a região. Tanto assim que a ponte que nós estamos fazendo, ela fica do lado da João Dias, que é bem distante do empreendimento. Mas, segundo os estudos da prefeitura, a ponte é a localização onde vai trazer melhor solução para o trânsito daquela região. Então a gente não tem interferência, mas é a gente que está construindo a ponte. A gente com mais um outro empreendimento da Odebrecht, são 3 no total, porque a ponte ela tem um custo realmente muito alto. Projetos como esse do Parque da Cidade, a gente pode entender que é uma solução, é a principal solução para desenvolver uma megalópole como São Paulo e diminuir graves problemas que nós temos, sim, como trânsito, déficit habitacional, etc. É um caminho mais assertivo? É muita ambição querer dizer que é um problema para uma megalópole. É isso? Não, mas porque ele realmente contribui, né? Mas eu acho que é uma pequena parte, mesmo o empreendimento sendo de uma grande escala, mas é uma pequena parte. Para resolver os problemas de uma megalópole que nem São Paulo, quer dizer, a gente ali está tentando resolver o problema da região e, de certa forma, trazer um conforto para essas pessoas. Mas cada região tem o seu problema, então é muito difícil você dizer assim, olha, essa fórmula se aplica em qualquer lugar da cidade. Eu não diria isso, mas eu acho que atitudes diferentes para que façam com que você pense não só no seu empreendimento, mas pense no desenvolvimento da região, eu acho que é a solução de tudo. Eu acho que aí sim. Concordo.
Bom, a Prefeitura de São Paulo apresentou no começo do atual mandato o projeto chamado Arco do Futuro, que nós, inclusive, também estávamos conversando antes do programa começar. O projeto era alterar o modelo de desenvolvimento urbano da capital em direção a uma cidade mais equilibrada dos pontos de vista urbanístico, ambiental, econômico e social. Saulo, na sua opinião, esse projeto da Prefeitura, você entende ele como assertivo? O poder público tem condições de sozinho tocar um projeto tão grande? O projeto ele é assertivo, sim. Ele não é tão grande para a Prefeitura de São Paulo. Eu acho que ele é na medida certa para a Prefeitura de São Paulo. E o que eu vejo de grandes melhorias é que, eventualmente, ele vai fomentar uma questão de desenvolvimento, principalmente nas marginais, na marginal do Rio Tietê, coisa semelhante que já aconteceu, por exemplo, na marginal Pinheiros. Então, quando a gente fala do arco, é trazer, de certa forma, o desenvolvimento da cidade, margeando o rio. E Deus queira que um dia, aí, Sandra, me permita a brincadeira, mas Deus queira que um dia a gente consiga, e no mais breve possível, usufruir turisticamente dos nossos rios, né? Então, eu acho que a Prefeitura está na frente, eu acredito, eu acho que vai trazer qualidade, sim, e, de certa forma, vai trazer valor para uma região que não tem o mesmo peso, que é a Marginal Tietê com a Marginal Pinheiros. Então, eu acho que isso tudo é bastante interessante e assertivo, sim. Sim, essas parcerias público-privadas, né, estratégicas do poder público com a iniciativa privada se tornam essenciais também para a gente viabilizar esse tipo de projeto, não é, Saulo? Eu sou super favorável a qualquer tipo de parceria público-privada. Eu acho que um coaduna com o outro, né? Eu acho que é a conjunção de interesses, trazendo sempre o bem para a população, é que é importante para o desenvolvimento de qualquer projeto, né? Eu acho que não dá para sobreviver um sem o outro, né? Eu acho que hoje tem cada vez mais de interagir, tanto público como privado. Agora, o Saulo vai participar do Connect Smart Cities, que ocorre entre os dias 3 e 5 de agosto em São Paulo, como um dos palestrantes do Fórum de Debates. Saulo, dá para contar um pouquinho sobre o tema da sua palestra? O tema vai ser, a gente tem um tempo de mais ou menos 10 minutos, onde eu pretendo discorrer um pouco sobre o desenvolvimento do Parque da Cidade. Em 10 minutos é meio complicado, mas assim, a gente vai tentar deixar claro. E depois a gente vai participar de uma mesa de debates. Essa vai ser a dinâmica. Mas eu acho que eu já antecipei um monte de coisa aqui, porque eu acho que assim, todas as suas perguntas são bem pertinentes e relevantes justamente à questão do desenvolvimento da cidade. Esse é o conceito que a gente tem que estar na cabeça sempre, de você poder fazer um desenvolvimento que seja sustentável, que seja interessante para a cidade, onde não apenas o privado ou o público ganhe, mas eu acho que e a população, nunca esquecendo da população. Se você faz essa combinação, essa é a fórmula perfeita. Eu queria que você contasse um pouquinho da importância do evento como o Connect Smart Cities para o futuro das nossas cidades. Eu acho todos esses eventos eles trazem uma grande contribuição para a gente. Estar falando desses assuntos, principalmente quando a gente está falando de Connect Cities, a gente provoca com que a gente pense diferente, provoca com que a gente possa, de certa forma, trazer soluções, sair fora da caixa. Eu considero, por exemplo, o Parque da Cidade é um projeto inovador, por quê? Porque ele procurou sair da caixa por vários itens. Então, talvez seja esse o motivo principal de eu ter sido convidado justamente, porque eu não sou um arquiteto urbanista, eu sou engenheiro civil, mas fiz parte da concepção do projeto. E na concepção do projeto, todos esses pontos foram considerados. Então, eu acho que essa é a relevância maior da minha participação nesse evento. Fundamental, acho que vai trazer coisas boas, bons resultados para a gente e tem que acontecer sempre. Toda vez que tiver e me convidarem, estarei presente, puder contribuir, estarei presente. Muito bem. Eu, particularmente, dos 9 setores do evento, eu acho que o urbanismo talvez seja um dos mais abrangentes em relação ao conceito de Smart Cities. Quais os benefícios urbanísticos quando a cidade se torna mais inteligente e não apenas tecnológica? Tudo está caminhando para você ter facilidade com a questão tecnológica, né? Eu não estou falando apenas daquela tecnologia onde você usufrui vou dar exemplos práticos, né? De você poder fazer com que a água da banheira do seu apartamento esquente para quando você chegar. Não é disso que eu estou falando.
Eu acho que essa tecnologia ela tem que ser usada de uma forma mais ampla, onde as pessoas possam ter benefícios quanto à questão de praticidade, conforto, rapidez, agilidade. É para isso que a tecnologia está a nosso serviço. Então, no Parque da Cidade, a gente tem um sistema de comunicação, que a gente ainda não batizou, mas é Information Communication Technology. Ele faz com que, além das informações que vão ser gerenciadas e disseminadas dentro do empreendimento, com tudo aquilo que eu já te falei, quanto a gente economizou de água, quanto a gente reciclou de resíduo e quanto a gente fez de doação para uma campanha de inverno, ou quantas propagandas a gente fez para o nosso shopping, para o nosso cliente, independente disso, ele traz informações externas. A gente está tentando fazer com que o nosso sistema linke com a Infraero, com um sistema de metrô, de trem, porque eu acho que essa conexão é que vai trazer a facilidade e assim, trazer o hábito de as pessoas poderem usar esse serviço de forma muito prática. Todo esse sistema do ICT dentro do Parque da Cidade estará disponível nos smartphones, nos tablets, nos desktops. Então, quando você tem isso à mão, você pode receber uma informação aqui. Você está na sua mesa de trabalho, você recebe a informação, deixa eu ver como é que está o trânsito. Isso já existe, você entra no site do... A gente só vai fazer uma coisa mais rápida. Entra lá no site do CET, poxa, tem o trânsito agora. Pô, então vou aproveitar e vou fazer compras no shopping, ou vou comprar o presente de tal pessoa e tal. Enfim, você consegue gerenciar a sua saída. Como é que está o horário de pico do metrô? Você pode ter uma câmera ligada, eu não sei se eu conseguiria ligar ao metrô, mas pelo menos até a entrada, uma câmera interna que mostre o movimento do metrô, da linha 17, que vai ter ali da estação Morumbi, eu consiga mostrar a rua, ou as pessoas podem entrar na câmera e ver, vem cá, está movimentado, não está? O trânsito da rua, como é que está? Então, eu acho que essa tecnologia que eu acho que a gente está falando, de uma coisa mais ampla para trazer conforto e praticidade para as pessoas. Muito bem, agora a gente está falando de futuro, o Saulo trouxe uma foto para a gente do passado, para você dar uma olhadinha o quanto nós evoluímos, não é, Saulo? Eu vou pedir para o pessoal da Switcher colocar para a gente, para vocês conhecerem um pouquinho de São Paulo há quantos anos, Saulo? Eu não sei, essa foto não é minha, eu acabei tendo acesso a essa foto, enfim, não tenho a fonte e os créditos, mas é uma foto curiosa, porque de certa forma a gente vê inclusive o terreno da Monarch, né, onde a gente está construindo agora, é exatamente onde tem aquelas plantas, aquelas árvores à direita, beirando o rio, né? E o que a gente vê aí? Era uma área, uma região essencialmente fabril, fábrica colada em fábrica. Eu suponho que essa foto deve ter aí 20 anos, 25 anos, porque a gente vê o Panambi lá atrás. Sim. Então, não é tão antiga assim, né? Até pela disposição dos carros, você vê, são fábricas que estavam nesse local. E por que eu falei lá atrás que a operação urbana Água Espraiada é interessante, é um sucesso? Porque está requalificando. Todas essas fábricas saíram de São Paulo e foram para o interior. Né? Então, a bicicleta Monarch existe, por exemplo. Olha aí. Esse é o nosso terreno. Claro que essa foto é antiga, a gente já começou as obras, inclusive vamos entregar agora em setembro as duas primeiras torres do Parque da Cidade, uma corporativa e aquela que eu falei para você, que a gente lançou em setembro de 12 das salas comerciais, nós vamos entregar agora em setembro. Então a foto hoje está muito diferente, mas dá para ter uma noção e aí a gente consegue captar um pouco da beleza que é essa foto, né? E aí eu volto para aquela história de dizer assim, quem dera esse nosso rio, a gente puder usufruir num prazo mais curto possível, porque é bonito, bacana, a sinuosidade do rio e a posição do empreendimento também tem bem localizado, eu acho que isso é um ganho. Tomara que a gente consiga isso num breve espaço de tempo. Vamos torcer, sim. E eu quero dar uma olhadinha na nossa enquete, né? Na enquete do dia, lá no site da Urban Systems. Na sua opinião, as cidades brasileiras estão se estruturando para o futuro? 0% disseram sim, as cidades brasileiras estão se desenvolvendo para obter um futuro próspero. 40% disseram talvez, pois a maioria delas ainda não tem projetos de desenvolvimento a longo prazo. E a maioria, 60%, diz não, as cidades do Brasil não têm planos estratégicos para o futuro. Então, olha que interessante, as pessoas estão sentindo falta, estão carentes de projetos como esses aí do Parque da Cidade, enfim, outros que a gente citou no programa.
Eu acho que não só desses projetos, né, mas as pessoas sentem falta de um menor trânsito, de uma melhor capacidade de mobilidade. Assim, entre os três, eu ficaria com os 40%. Eu acho que nem toda cidade tem as mesmas condições, por exemplo, do que São Paulo, né, onde, de certa forma, ocupa uma posição de liderança em termos de alteração e mudanças que podem acontecer. Então, ela tem essa tarefa, não podemos tirar essa responsabilidade da cidade de São Paulo, outras também, como Rio de Janeiro e tal, mas a gente sabe que São Paulo é quem sempre sai na frente e a gente espera isso dela. Então, eu ficaria entre os 40%, porque realmente em outras cidades menores a gente sente essa carência, né? A gente não vê essa preocupação. Essa coisa das ciclovias aqui foram feitas, ou seja, queira ou não queira, é um grande incentivo para que você tenha um transporte alternativo. Poxa, hoje é seguro andar de bicicleta dentro de São Paulo? Vamos deixar, eu não vou entrar nesse mérito, eu só quero dizer o seguinte, a gente precisa de ter alternativas. E a gente já está tendo alternativas. Quando a gente faz um empreendimento que tem toda a infraestrutura para o ciclista e a gente vê a cidade caminhando para incentivar realmente o ciclista, eu acho que a gente está indo no mesmo rumo, né? E assim, por que eu estou com os 40%? Porque eu não vejo isso em todas as cidades do Brasil e acho que nem todas têm a mesma condição que São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas. Campinas, por exemplo, tem a ciclofaixa, mas é só no final de semana, né? Então, eu acho que o futuro é exatamente montar essas ciclovias para que o ciclista tenha o espaço dele e que seja realmente um transporte alternativo. Muito bem, eu conversei hoje com Saulo Nunes, diretor da Odebrecht. Saulo, obrigada pela sua participação. Quero agradecer a você e a Odebrecht também por ter vindo conversar com a gente. Foi extremamente esclarecedora a sua participação, viu? Obrigado a você, Sandra. Obrigado pela oportunidade. Tá? Nós que agradecemos. E ter lembrado da gente. Imagina, sucesso aí nos empreendimentos. Muito obrigado. Bom, a agenda Urban View de hoje. O Connect Smart Cities acontece entre os dias 3 e 5 de agosto no Centro de Eventos Promagno, em São Paulo. No evento será apresentado o ranking Connect Smart Cities, Cidades do Futuro no Brasil, realizado em parceria com a Urban Systems, além do Prêmio de Negócios Inovadores, para empresas que desenvolvam um negócio que contribua para a resolução de problemas das cidades, de uma maneira a torná-las inteligentes. Então, participem! No próximo programa, daremos prosseguimento à série Connect Smart Cities. Eu te espero na próxima quarta-feira, dia 8 de julho, às 17 horas, em altv.com.br. Até lá!